política nos apresenta visões de mundo. Visões parecidas com as nossas, visões diferentes. A política nos aproxima, a política nos separa. A política faz parte de todos nós. Na política, temos que perceber o outro, o diferente. Meus amigos, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez procurando compartilhar com vocês aquilo que nós entendemos importante. Eu sei que o conhecimento é indispensável. Eu também tenho a noção nítida de que você também já se deparou com esta afirmativa. O conhecimento nos liberta, a verdade nos liberta. Mas que significado tem isso na vida prática? Como o conhecimento pode me favorecer? Eu percebo que a maioria das pessoas não percebe a importância do conhecimento. Não é importante apenas a faculdade do direito, da medicina, ou de toda e qualquer disciplina. O importante é o conhecimento, seja em qualquer área, na construção civil ou em qualquer outra área. O conhecimento é indispensável. Muitas pessoas, às vezes, alimentam a ideia de que nós estamos aqui na defesa dessa ou daquela pessoa. Muito embora tenha votado em Jair Bolsonaro, muito embora eu tenha presenciado práticas virtuosas em seu governo, uma transparência singular, aqui nós não estamos na defesa dessa ou daquela pessoa. Hoje, quantas e quantas vezes somos aconselhados a falar sobre a atual situação do nosso governo para criticar esta ou aquela pessoa. Todavia, o nosso objetivo aqui é conscientizar, não é a crítica por si só, é a conscientização. Agora, é muito importante nós trazer a sua atenção e refletir sobre o atual momento em que nós estamos passando. Quantas divisas estão abandonando o nosso país? Próxima recessão, espero que não aconteça, tudo por conta de uma escolha má, indevida. Isso acontece em todo e qualquer setor. Como advogado, eu vou apenas compartilhar com vocês um exemplo, para que vocês tenham uma ideia. Quando alguém falece, esta pessoa deixa automaticamente, no momento do seu óbito, o patrimônio. Ele já passa a ser de domínio do herdeiro ou dos herdeiros. Várias vezes eu tenho testemunhado herdeiros perdendo seu domínio por não ter adotado uma simples conduta. As pessoas não percebem que, por exemplo, se vários herdeiros recebem um patrimônio em decorrência da morte de um pai ou de uma mãe, ou seja, se um imóvel, se uma residência passa a ser de propriedade de vários herdeiros, aquele que ali permanecer como proprietário do imóvel, ele passa a ser considerado durante um período de prazo único proprietário. Isso acontece com frequência porque muitos herdeiros confiam piamente naquele que ali permanecerá residindo, como o cuidado do imóvel, este cuidado abrangesse ou socorresse a todos os demais herdeiros. E através do uso capião, os demais herdeiros podem perder aquela propriedade, muito embora não alimentassem ou não alimentaram nenhum deles o ensejo ou o desejo de transmiti-lo. Isso acontece no dia a dia, principalmente na política. É claro que nós
podemos e devemos viver dignamente em todo e qualquer regime, seja ele um regime político totalitário ou rotulado como democrático. Em ambos os regimes, nós iremos nos deparar com oportunidades de crescimento. Mas se nós recebemos como herança de nosso Pai a faculdade de raciocinar, de refletir e de analisar, por que nós não usamos esta faculdade para escolher bem aqueles que irão nos representar? Quando nós nos curvamos automaticamente ou cegamente, como se fosse uma adoração a esta ou aquela pessoa, a este ou aquele candidato, nós estamos renunciando à nossa capacidade de escolher e escolher bem. Muitos países entram em colapso. A miséria pode surgir por conta de uma escolha indevida. A capacidade de julgar é tão importante que a maioria dos déspotas, dos autoritários, eles trabalham para que a população permaneça ignorante e que ela se mantenha dependente do Estado. Quanto maior for o número de pessoas dependentes do Estado, seja na condição de servidor público, funcionário público, ou aquele que recebe um benefício como Bolsa Família, quanto maior for o número destas pessoas e quanto mais ignorante ela se mostre, mais o governante autoritário terá facilidade de governar. O nosso objetivo aqui é convidar a você que renuncie essa paixão, esta adoração a este ou aquele candidato. Que abandone esta simpatia irrefletida por esta ou aquela pessoa, porque nós estamos tratando dos nossos interesses. Não adianta agora eu apontar o dedo para aquele que votou no atual presidente. De que valerá a não ser a conscientização? Sem paixão, sem ódio, sem divisão, apenas compartilhando ideias através de uma conscientização, nós iremos escolher o nosso melhor caminho. Se nós herdamos do nosso Pai, do Criador, recursos divinos, é para que nós usemos. Então, por exemplo, espero que no próximo vídeo eu fale a respeito do Estado. O que nós pensamos sobre o Estado, a atuação do Estado? A nossa submissão cega a este governante ou aquela governante, o Estado. Então, através desses nossos comentários, e com todo respeito, é salutar que você não concorde, que você duvide, que você compartilhe a sua dúvida, mas é importantíssimo que todos nós possamos compartilhar aquilo que há de melhor, sem paixão, sem uma ideia obsessiva, fixa nesta ou daquela pessoa, porque eles querem nos obsidiar quase sempre. Principalmente aqui em nosso planeta, onde se predomina por enquanto o mal, eles querem se manter no poder a todo custo. E nós não podemos continuar contribuindo através da nossa paixão, da nossa ignorância, da nossa submissão cega. Espero que você tenha percebido o nosso intuito, o objetivo do nosso trabalho, e que você também compartilhe as suas ideias, que você não alimente ódio por esta ou aquela pessoa simplesmente porque ela escolheu outro candidato. Sabemos que muitos escolhem este ou aquele candidato por interesses passageiros e até mesmo, em alguns casos, rasteiros, mas é através da conscientização. Nós já deparamos com inúmeros morticínios pela Terra, pela história, aqui na Terra. Nós já nos deparamos com a atuação virulenta, agressiva do Estado contra o indivíduo. Muito embora eles alimentem a ideia de que o Estado nasceu para cuidar das pessoas, pela história o que nós presenciamos não foi isso que aconteceu. Então o nosso objetivo aqui é convidar para que você use os seus recursos, que você duvide, não se intimide. Se quiser fazer alguma crítica, estamos aqui para ouvi-lo. Mas usemos a nossa capacidade de raciocínio, para que assim, conscientes, possamos nós mesmos
assumir a rédea do nosso país, da nossa nação e do progresso humano. Um abraço. Até breve. A política nos apresenta visões de mundo. Visões parecidas com as nossas, visões diferentes. A política nos aproxima, a política nos separa. A política faz parte de todos nós. Na política, temos que perceber o outro, o diferente. Na política é preciso dialogar. Numa democracia é preciso negociar. Cada pessoa carrega uma história, e tem histórias que vêm de gerações. Algumas crenças são profundas, mas podem ser enriquecidas com diálogo. Sempre existem pontos em comum, quando percebemos o outro de verdade. Na política é preciso considerar as diferenças e entender isso como liberdade. Na política é preciso ouvir, é preciso compreender. A política nasce dos encontros. Venha se encontrar com a gente e com as iniciativas que querem virar a política. 2 dias de exercício para inspirar os outros 363 dias do ano. Virada política, porque a política é importante demais para ser deixada apenas nas mãos de políticos.